A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no meu coração, esteja no seu coração em mais esse dia. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos Sokoloves, da Igreja Metodista em Cambará, Boa Vista, Roraima. A palavra de Deus hoje nos remete a falarmos sobre o livre-arbítrio, em o poder de decidirmos as nossas coisas, entre duas coisas, entre dois pensamentos, entre várias coisas, entre convites, entre todas as coisas que você deve decidir, funciona o seu livre-arbítrio. E Deus já começa com o livre-arbítrio. Deus, Ele, já em Gênesis capítulo 4, verso 7, antes de Caim matar Abel, quando Caim fica enciumado porque o Senhor se agradou mais da oferta de Abel do que a dele, ele cria ira no seu coração. E Deus o procura e fala com ele. E dá o poder de decisão para ele, dá o livre-arbítrio para ele. Isso está em Gênesis 4, 7, quando Deus diz assim para ele: se procederes bem, não serás aceito? E por quê? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Deus perguntou: se tu proceder bem, não, você vai ser aceito da forma como você quiser, o teu procedimento, a tua obediência é que faz com que você seja aceito ou não. Mas se você decidir não proceder bem, se você decidir pelo mal, o pecado já está na sua porta, o pecado está aí te dando uma oportunidade, te chamando para procederes mal. Ele está aí à porta querendo conquistar-te. O pecado vai estar sempre querendo nos conquistar. Aqui no capítulo também 2, quando o homem decide, Deus diz a Eva e a Adão, para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, e eles ouvem isso do Senhor. Mas depois, quando vem a serpente, quando vem a tentação vai vir à porta, sempre vai estar à porta, vai estar à sua porta, e você vai ter que decidir entre o que fazer, entre o bem e o mal, né? E ele diz, a serpente diz para a mulher, respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podes comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Eu dei também a seu marido que estava com ela e comeu. Então, Eva decidiu comer. Eva decidiu comer do fruto, né? Deus disse: não comeis. Mas veio uma proposta e ela aceitou. Assim é na nossa vida, vem as propostas e nós aceitamos. Na hora de decidir, na hora do livre-arbítrio, você tem que parar e pensar, dominar o seu pensamento, ver aquilo que é melhor para ti, dominar o desejo do coração, a vontade da carne, e passar a entender o desejo de Deus, a vontade de Deus, a vontade espiritual do Espírito. Vai sempre travar-se uma guerra entre nós decidirmos o não. Nós não podemos decidir de supetão. Caim decidiu de supetão, levou seu irmão
para o campo e decidiu matá-lo, já saiu com esse desejo no coração. Quando nós plantamos o desejo no coração, difícil é arrancar. Deus, Ele te dá esse poder de decisão. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos fala, Deus, Ele está sempre falando. Ele falou para Eva e para Adão, falou para Caim, e Ele também está te falando. É como naquelas histórias de quadrinho, ou nos filmes de Tom e Jerry, naquelas brincadeiras que você vê, de um lado o diabinho com o garfo cutucando, ei, vai, faz, derruba, mata, esfola, e de outro o anjo, não faz, aquele anjinho com auréolas sobre a cabeça dizendo não faz. A vida é assim, nós estamos sempre no poder de decidir, isso é o livre-arbítrio. Você pode dizer, mas Deus não faz a vontade? Não, Deus quer que você decida, senão Ele não tinha te dado o livre-arbítrio. Mas Ele te instrui, Ele te fala primeiro, Ele te chama a atenção primeiro. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos ter como referência o entendimento, não queremos ter como referência a palavra de Deus e queremos agir por conta própria, pelo nosso coração, pelo nosso pensamento, pelo nosso poder de decisão, e aí é onde nós erramos, aí é onde nós pecamos, porque simplesmente não damos ouvido ao conselho de Deus, à palavra de Deus, a obedecer a Deus. Esse é o problema do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, o poder de decidir. Você pode dizer assim, chegou a hora daquele jovem morrer, ele morreu naquele assalto, chegou a hora, por isso ele foi. Não chegou a hora. Ele decidiu ir, ele decidiu sair e ir praticar o mal. Então não chegou a hora, ele decidiu ir. Deus está dizendo não vá, Deus está dizendo não faça, mas ele não ouviu a voz de Deus, assim como Eva não ouviu a voz de Deus, assim como Caim não ouviu a voz de Deus, dizendo que a tentação está ali batendo na porta, querendo te convencer, Caim, mas você ainda tem tempo, você ainda não praticou. Mas Caim não ouviu a voz do Senhor. O problema é que nós não ouvimos a voz do Senhor. O problema não é o livre-arbítrio, o problema é não ouvir. Deus sempre vai estar nos falando. O problema é que uns ouvem a voz de Deus e resolvem obedecer ao Senhor, e outros ouvem a voz de Deus e resolvem desobedecer. Você tem que decidir hoje, ou você obedece ao Senhor, ou você comete o pecado, ou você comete o mal, ou você erra. Você tem que decidir, praticar o bem ou praticar o mal. Várias propostas vão surgir na sua vida nesse dia de hoje. Tentação de mulheres, tentação de dinheiro, tentação de falar mal dos outros, tentação de criticar, tentação de mentir, tentação de se prostituir, tentação de roubar, tentação de se viciar, tentação de beber, de fumar maconha. Várias propostas vão surgir na sua vida hoje, e você vai ter que decidir em obedecer a Deus ou ouvir a voz de Satanás. Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu, e Deus disse, olha, não tem lugar para ti aqui no céu, você vai diretamente para o inferno, você e seus anjos. Por isso que eles vivem tentando as pessoas. Hoje é o seu momento, o seu dia de decidir, o céu ou o inferno, obediência ou desobediência. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a voz do tentador, do Satanás. Isso você é quem decide. Isso Deus, Ele te mostra, Deus Ele encaminha, Ele toca o teu coração, Ele fala. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas não estão sensíveis a ouvir a voz de Deus. Quando você decide pelo bem, você está compartilhando com Deus, você está partilhando da herança que Deus te deu, imagem e semelhança, e você decide pelo sim. Embora você não perceba, mas você ouviu a voz de Deus, você lembrou dos ensinamentos do Senhor, daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que faz bem, daquilo que é bom. São
né, os ensinamentos do Espírito, a vontade do Espírito. Pai querido, amado Deus, eu oro nessa manhã, Senhor, para que todos nós possamos tomar somente as decisões boas, que em nosso coração, Senhor, nós ouçamos e decidamos sempre pelo bem, que o mal que está sendo gerado, que o inimigo está querendo gerar na nossa cabeça e no nosso coração, seja interrompido, seja decidido por nós expulsarmos, seja decidido por nós cortarmos todo o mal do nosso pensamento, todo o mal do nosso coração, e que nós possamos somente termos atitudes boas, pensamentos bons, olharmos as pessoas com bondade, olharmos as pessoas com fraternidade, olharmos ao nosso mundo ao redor com os olhos bons, não com os olhos maus. Que nós sejamos luz e não sejamos treva, que nós sejamos imagem e semelhança de Deus e que nós possamos sempre decidirmos pelo bem. Senhor, visita as pessoas nos hospitais, nos abrigos, Senhor, visita a mesa daquele que está com fome, supre nesse dia de hoje, Deus. Senhor, supre todas as necessidades, vá providenciando sustento em todas as casas, nesse tempo difícil, Senhor. No nome de Jesus, amém.